Capricórnio, se você está assistindo a este vídeo agora, não foi por acaso, existe algo acontecendo ao seu redor. Uma movimentação silenciosa que já começou a preparar o terreno para uma fase completamente diferente da sua vida. E o mais interessante é que você provavelmente já sentiu isso, talvez nos últimos dias, talvez nas últimas semanas. Uma inquietação que não é medo, mas sim o pressentimento de que algo está prestes a mudar de verdade, como aquele momento em que a terra se aquece antes da primeira chuva da estação. Tudo parece quieto por fora, mas por baixo da superfície, as raízes já estão se preparando para absorver o que vem. Você está nesse ponto exato agora, e os próximos movimentos que eu vou compartilhar com você podem ser a diferença entre apenas sentir essa energia passar, ou usá-la para construir algo que vai transformar a sua realidade de um jeito que você ainda nem consegue imaginar por completo. Movimento 1. Reconheça que o ciclo antigo já cumpriu o seu propósito, e que insistir nele não é força, é resistência ao novo. Capricórnio, você carrega dentro de si uma das qualidades mais admiráveis que existem, a capacidade de persistir, de continuar quando todos ao redor já desistiram, de manter os pés firmes no chão mesmo quando a tempestade parece não ter fim. Mas existe um momento na vida de todo capricorniano em que essa mesma persistência precisa ser redirecionada, porque aquilo que te trouxe até aqui já cumpriu o papel dele, já fez o que precisava fazer, já te ensinou o que precisava ensinar. E continuar repetindo os mesmos padrões, as mesmas escolhas, os mesmos caminhos, não é mais sinal de disciplina. É sinal de que você está preso a uma versão de si mesmo que já não corresponde a quem você realmente é agora. Pense na natureza por um instante. Quando uma árvore perde as suas folhas no outono, ela não está fracassando, ela está se preparando. Está liberando o que já não serve para poder concentrar toda a sua energia naquilo que vai brotar na próxima estação, e é exatamente isso que está sendo pedido de você agora. Não é sobre abandonar tudo, não é sobre jogar fora o que construiu, é sobre reconhecer com honestidade que certas formas de pensar, certas rotinas, certos compromissos emocionais já chegaram ao fim natural deles, e que a verdadeira coragem não está em segurar com mais força, está em abrir as mãos com consciência, em dizer para si mesmo que é seguro soltar, que é seguro confiar no que ainda não se revelou por completo. Por quê? Quando você libera espaço dentro de si, a vida não deixa esse espaço vazio por muito tempo. Ela preenche com algo que está muito mais alinhado com a pessoa que você está se tornando. E esse é o primeiro movimento. Talvez o mais difícil de todos, mas também o mais libertador. Porque no momento em que você aceita que o ciclo antigo já terminou, você dá permissão para que o novo ciclo finalmente comece. Movimento 2. Plante uma intenção clara no solo fértil da sua mente, e regue essa intenção todos os dias com a sua atenção. Existe algo que a maioria das pessoas não compreende sobre a abundância. Ela não aparece de forma aleatória. Ela não cai do céu como uma chuva inesperada no meio do verão. A abundância responde a algo muito específico. Ela responde à clareza. E Capricórnio, se existe um signo que tem a capacidade natural de transformar clareza em resultado concreto, esse signo é o seu. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. A clareza que atrai abundância não é apenas saber o que você quer materialmente, é saber por que você quer, é sentir no fundo do seu ser qual é a intenção verdadeira por trás de cada desejo. Porque quando a intenção é autêntica, ela funciona como uma semente plantada no solo mais fértil que existe, a sua própria consciência. Pense em como funciona na natureza. Um agricultor não planta uma semente e depois vai embora esperando que a colheita apareça sozinha. Ele volta todos os dias, observa o solo, verifica se há água suficiente, protege-o broto das intempéries. E é isso que você precisa fazer com a sua intenção agora. Escolha uma direção, uma única direção, não 5, não 10. Aquela que quando você pensa nela, algo dentro do seu peito se expande, algo que vai além do dinheiro ou do reconhecimento, algo que tem a ver com propósito, com contribuição, com a sensação de estar vivendo de verdade. E depois disso, regue essa intenção todos os dias, não com ansiedade, não com pressa, mas com a mesma paciência que um jardineiro tem quando sabe que plantou na estação certa. A sua atenção é a água que essa semente precisa, cada vez que você volta a pensar nessa intenção com presença e com fé, você está nutrindo algo que já começou a crescer embaixo da superfície, mesmo que você ainda não consiga ver. E Capricórnio, eu sei que você prefere ver resultados concretos antes de acreditar, mas desta vez, eu peço que você confie no processo, porque o que está se formando é real. E quando finalmente romper a superfície, vai superar qualquer coisa que você tenha imaginado. Movimento 3. Perdoe o tempo que você acredita ter perdido, porque ele não foi perdido, ele foi o alicerce silencioso de tudo o que vem agora. Este é talvez um dos movimentos mais importantes para você, Capricórnio, porque eu sei que dentro de você existe uma voz que às vezes sussurra e às vezes grita, dizendo que você deveria estar mais à frente, que já deveria ter alcançado mais,
que os anos passaram e nem tudo saiu como planejado, e essa voz, por mais familiar que seja, está mentindo para você, porque o tempo que você acredita ter desperdiçado não foi desperdiçado. Cada dia que pareceu improdutivo estava na verdade construindo algo dentro de você, uma resistência que não se quebra, uma sabedoria que não se aprende em livros, uma profundidade emocional que só vem quando a vida te testa de verdade. Olhe para as montanhas. Ao seu redor, as mais altas, as mais imponentes, elas não se formaram da noite para o dia, levaram milhões de anos de pressão, de movimento, de transformação lenta e constante. E ninguém olha para uma montanha e diz que ela desperdiçou tempo, porque é evidente que cada segundo daquele processo foi necessário para criar algo tão grandioso. E você, Capricórnio, é exatamente assim. Cada fase difícil, cada momento de dúvida, cada noite em que você se perguntou se valia a pena continuar, tudo isso foi a pressão necessária para transformar você na pessoa que está pronta para receber o que vem agora. Então, por favor, faça as pazes com o seu passado, não com resignação, mas com gratidão genuína. Porque aquele tempo não foi o seu inimigo, foi o seu mestre mais dedicado, o professor que nunca desistiu de você, mesmo quando você quis desistir de si mesmo. E quando você finalmente perdoa o tempo, quando você para de lutar contra a sua própria história, algo extraordinário acontece. A energia que estava presa nessa luta se liberta. E essa energia é exatamente o combustível que você precisa para avançar em direção à abundância que está esperando por você. O perdão não é fraqueza, Capricórnio. É o ato mais poderoso de força interior que um ser humano pode realizar. E quando direcionado ao seu próprio caminho, ele se torna a chave que abre portas que estavam trancadas há muito tempo. Movimento 4. Escute o que o silêncio tem a dizer, porque é no silêncio que as respostas mais importantes se revelam. Capricórnio, você vive em um mundo que valoriza o barulho, a ação constante, a produtividade visível, e como alguém que naturalmente busca resultados tangíveis, é fácil cair na armadilha de acreditar que cada momento precisa ser preenchido com algo, com uma tarefa, com um plano, com um próximo passo. Mas existe uma verdade profunda que a natureza nos ensina todos os dias e que nós frequentemente ignoramos. As transformações mais poderosas acontecem no silêncio. A semente não faz barulho quando germina debaixo da terra. O amanhecer não anuncia a sua chegada com gritos. A lua não pede permissão para mudar de fase. Tudo acontece em silêncio. E dentro de você, neste exato momento, existe um silêncio que está carregado de respostas. Respostas que você tem buscado nos lugares errados, em conversas, em opiniões alheias, em pesquisas intermináveis, quando na verdade, tudo o que você precisa saber já está disponível dentro de você. O que falta não é informação, é espaço. Espaço para ouvir a sua própria voz interior. Aquela que fala baixo demais para ser ouvida no meio da correria do dia a dia. Então, este é o meu convite. Para você, reserve um momento. Pode ser curto no início, 5 minutos, 10 minutos, em que você simplesmente para, não para meditar de uma forma complicada, não para fazer nenhum exercício específico, apenas para estar presente consigo mesmo. Sente-se num lugar tranquilo, de preferência ao ar livre, onde possa sentir a brisa no rosto ou ouvir os pássaros ao fundo. Feche os olhos e simplesmente pergunte: o que eu preciso saber agora? E depois, apenas escute, sem forçar. Sem esperar uma voz dramática do universo, apenas escute. A resposta pode vir como um sentimento, como uma imagem, como uma lembrança que surge sem motivo aparente, ou como uma certeza quieta que se instala no seu peito. E quando isso acontecer, você vai saber, porque o corpo reconhece a verdade antes da mente. E essa verdade silenciosa vai se tornar o seu guia mais confiável nesta nova fase que está começando, porque a abundância verdadeira não vem do barulho, ela nasce do silêncio que tem coragem de ser ouvido. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Movimento 5. Cuide do seu corpo como quem cuida de um templo sagrado, porque ele é o instrumento através do qual a abundância se manifesta na sua vida. Capricórnio, existe algo que frequentemente é ignorado quando se fala sobre abundância e prosperidade. As pessoas falam sobre mentalidade, sobre energia, sobre intenção, e tudo isso é verdadeiro e importante. Mas raramente alguém menciona o papel fundamental do corpo físico nesse processo. O seu corpo não é apenas uma estrutura que carrega a sua mente de um lugar para outro. Ele é o canal pelo qual toda a abundância do universo chega até a sua experiência concreta. Pense nisso como um rio. Se o leito do rio está limpo,
A água flui com força e vitalidade, levando vida para todos os lugares por onde passa. Mas se o leito está obstruído, cheio de detritos acumulados ao longo dos anos, a água não consegue fluir livremente. Ela fica estagnada. E é exatamente isso que acontece quando o corpo está negligenciado. A energia que deveria fluir através de você fica bloqueada. E por mais que a sua mente esteja alinhada com a abundância, o canal físico não consegue suportar o volume do que está tentando chegar. E aqui está algo especialmente importante para você, Capricórnio. Com a sua experiência de vida e a sabedoria dos seus anos, o seu corpo já carregou muito peso, não apenas físico, mas emocional também. Cada preocupação, cada responsabilidade que você assumiu, cada noite mal dormida por conta de pensamentos que não paravam, tudo isso ficou registrado nos seus músculos, nas suas articulações, no seu sistema nervoso. Então, este movimento é sobre voltar a honrar esse corpo que tanto fez por você, não com exercícios extremos ou dietas impossíveis, mas com gestos simples e consistentes de cuidado, uma caminhada matinal num parque, sentindo o chão sob os seus pés e o ar fresco nos seus pulmões, uma alimentação que nutre de verdade, com alimentos que vêm da terra, que carregam a energia do sol e da chuva, um sono respeitado, protegido, tratado como o ritual sagrado que realmente é, a água em abundância, como um rio que se renova constantemente. E quando você começa a cuidar do corpo com essa intenção, algo mágico acontece. As dores que pareciam permanentes começam a diminuir, a energia que parecia ter desaparecido começa a voltar, e você percebe que não está apenas cuidando da saúde, está abrindo o canal para que tudo aquilo que o universo quer entregar a você finalmente encontre o caminho livre para chegar. Movimento 6. Cerque-se de pessoas que elevam a sua energia, e tenha coragem de se afastar daquelas que a drenam. Capricórnio, este é um movimento que exige maturidade, e se existe alguém preparado para essa maturidade, é você, porque ao longo da vida, você aprendeu que nem todas as pessoas que caminham ao seu lado estão realmente caminhando na mesma direção. E isso não faz delas pessoas más, apenas faz delas pessoas que pertencem a um capítulo diferente do seu livro. A natureza nos oferece uma lição belíssima sobre isso. Observe uma floresta saudável, as árvores que crescem mais altas e mais fortes não são as que estão isoladas, são aquelas que fazem parte de um ecossistema equilibrado, onde cada planta, cada organismo contribui para o bem-estar do todo. As raízes se comunicam debaixo da terra, compartilhando nutrientes, enviando sinais de alerta, sustentando umas às outras em tempos difíceis. E é isso que um círculo verdadeiro de pessoas faz por você: sustenta, nutre, fortalece. Mas assim como uma floresta precisa ser podada para que as árvores doentes não contaminem as saudáveis, o seu círculo social também precisa de atenção consciente. E aqui está a parte difícil, Capricórnio, porque você é leal, profundamente leal. E a ideia de se afastar de alguém que esteve presente na sua vida por muito tempo pode parecer uma traição, mas não é. É um ato de amor próprio, e também de amor pela outra pessoa. Porque quando você permanece numa relação que já se esgotou, nenhum dos dois consegue crescer de verdade. Você fica preso numa dinâmica que consome a sua energia vital, aquela mesma energia que deveria estar sendo investida na construção da sua nova fase. Então, olhe ao seu redor com olhos honestos. Quem são as pessoas que, depois de um encontro, te deixam mais leve, mais inspirado, mais vivo? E quem são aquelas que te deixam exausto, drenado, pesado? Essa distinção é fundamental, porque a abundância flui com mais facilidade quando você está cercado por pessoas que acreditam no seu potencial, que celebram as suas conquistas sem inveja, que te desafiam a crescer sem te diminuir. Encontre essas pessoas, cultive essas relações, invista o seu tempo e a sua presença naqueles que reconhecem o seu valor, porque o universo frequentemente entrega as maiores bênçãos através das pessoas certas, e quando o seu círculo está alinhado, essas bênçãos encontram o caminho até você com muito mais rapidez e naturalidade. Movimento 7. Pratique a generosidade como uma forma de comunicar ao universo que você confia na sua própria abundância. Capricórnio, este movimento pode parecer contraditório à primeira vista, especialmente para alguém que, como você, valoriza a segurança e a estabilidade. Como é que dar pode ser o caminho para receber mais? Mas a natureza, mais uma vez, nos mostra essa verdade de forma inegável. Observe uma árvore frutífera no auge da sua maturidade. Ela não guarda os seus frutos, não os esconde, não os conta com medo de que acabem. Ela simplesmente oferece, generosamente, abundantemente, sem hesitação, e quanto mais ela oferece, mais forte fica. Porque o ato de dar frutos é exatamente o que estimula a árvore a produzir ainda mais. As raízes se aprofundam, o tronco se fortalece, os galhos se expandem. Dar não a enfraquece, dar é o que a faz florescer. E com você funciona da mesma maneira. Quando você pratica a generosidade, seja ela material,
emocional ou simplesmente a generosidade do seu tempo e da sua atenção, você está enviando uma mensagem poderosa para o universo. Está dizendo que confia, que acredita que existe o suficiente para todos, que não precisa acumular por medo de que falte. E essa mensagem de confiança é respondida com mais abundância, não como uma recompensa, mas como uma consequência natural do fluxo de energia que você colocou em movimento. E não estou falando de gestos grandiosos, não precisa ser algo que comprometa o seu conforto ou a sua segurança. Pode ser um gesto simples, ajudar alguém com uma palavra de encorajamento quando essa pessoa está passando por um momento difícil, compartilhar o seu conhecimento com quem está começando uma jornada semelhante à que você já percorreu, oferecer o seu tempo para ouvir alguém que precisa ser ouvido, ou sim, se sentir no coração, contribuir materialmente para uma causa que te toca de verdade. O importante não é o tamanho do gesto, é a intenção por trás dele. Quando você dá com o coração aberto, sem esperar nada em troca, você ativa um circuito de energia que não tem limites. E Capricórnio, com a sua experiência de vida, você tem tanto a oferecer, tanto conhecimento acumulado, tanta sabedoria conquistada, tantas lições aprendidas. Não guarde tudo isso só para si, deixe que transborde, porque é no transbordamento que a verdadeira abundância se manifesta. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Capricórnio e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Movimento 8. Solte o controle sobre o como e confie no caminho que a vida está desenhando para você. Capricórnio, se existe algo que define profundamente a sua essência é a necessidade de ter um plano, de saber exatamente cada passo antes de dar o primeiro, de controlar cada variável para garantir que o resultado seja aquele que você projetou. E essa característica te trouxe muito longe, não há dúvida disso. Mas agora, nesta nova fase que está se abrindo diante de você, algo diferente está sendo pedido, e esse algo pode ser o desafio mais transformador que você já enfrentou. Soltar o controle, não sobre o destino, não sobre a direção, mas sobre o como, sobre o caminho específico pelo qual a abundância vai chegar até você. Imagine um rio descendo uma montanha, a água sabe exatamente para onde vai. O oceano é o seu destino inevitável, mas ela não tenta controlar cada curva do percurso, não luta contra as pedras que encontra no caminho. Ela simplesmente flui, contorna os obstáculos com graça, encontra passagens onde parecia não haver nenhuma, e chega ao oceano não apesar dos desvios, mas por causa deles, porque cada desvio era na verdade o caminho mais inteligente, e a sua vida funciona da mesma forma. Você pode ter uma visão clara de onde quer chegar, pode saber no fundo do seu coração que tipo de abundância está buscando, mas o caminho até lá pode ser completamente diferente de tudo o que você planejou. E tudo bem, mais do que tudo bem, é perfeito, porque a vida tem uma inteligência que vai muito além da nossa capacidade de planejamento. Ela enxerga possibilidades que a nossa mente limitada não consegue perceber, ela conhece atalhos que não aparecem em nenhum mapa, e ela sabe exatamente o que precisa acontecer, e em que ordem, para que você chegue aonde precisa chegar. Então, Capricórnio, mantenha a sua visão, mantenha a sua intenção, mantenha o seu compromisso com a direção, mas solte a necessidade de controlar cada detalhe do percurso. Permita-se ser surpreendido, permita que a vida te conduza por caminhos que você nunca teria escolhido sozinho. Porque é nesses caminhos inesperados que as maiores bênçãos frequentemente estão escondidas. E quando você finalmente aprende a confiar no fluxo, quando você combina a sua disciplina natural com a rendição consciente, você se torna imparável, não pela força, mas pela harmonia com algo muito maior do que você. Movimento 9. Transforme a gratidão numa prática diária, não como exercício mental, mas como uma forma de existir. Capricórnio, a gratidão é provavelmente uma das palavras mais repetidas no mundo do desenvolvimento pessoal, e justamente por isso, muitas pessoas já desenvolveram uma certa resistência a ela, como se fosse algo superficial, algo que se faz mecanicamente de manhã e depois se esquece pelo resto do dia. Mas a gratidão de que eu estou falando aqui é algo completamente diferente. É uma gratidão que não mora na mente, mora no corpo, mora na forma como você respira, na forma como você olha para o mundo ao seu redor, na forma como você se relaciona com cada momento da sua existência. Observe a natureza mais uma vez, e perceba como ela expressa gratidão constantemente, sem palavras, sem listas, sem exercícios programados. O girassol expressa gratidão ao sol simplesmente por virar o rosto em sua direção. A terra expressa gratidão à chuva simplesmente por absorver cada gota e transformá-la em vida. O pássaro expressa gratidão ao amanhecer simplesmente por cantar. Nenhum deles precisa pensar sobre gratidão, eles simplesmente são gratidão. E é essa qualidade de ser que eu quero que você explore agora.
Comece com o que é óbvio: o ar que entra nos seus pulmões neste exato momento. Você pediu por ele, planejou cada inspiração, lutou para que cada molécula de oxigênio chegasse até você. Claro que não, ele simplesmente está lá, disponível, constante, fiel. E isso, Capricórnio, é abundância na sua forma mais pura, mas nós não enxergamos porque estamos ocupados demais perseguindo a próxima conquista. Então, experimente isto. Amanhã, quando você acordar, antes de pensar em qualquer tarefa, qualquer problema, qualquer responsabilidade, simplesmente sinta. Sinta o colchão sob o seu corpo, sinta o calor do cobertor, sinta o ar entrando e saindo, e permita que um sentimento de agradecimento genuíno surja, não forçado, não fabricado. Apenas um reconhecimento silencioso de que você está aqui, vivo, com a oportunidade de viver mais um dia. E depois leve essa consciência com você ao longo do dia, na primeira xícara de café ou chá, no sorriso de alguém que você ama, no som dos pássaros lá fora, no calor do sol no seu rosto. E cada vez que esse sentimento de gratidão genuína se instalar no seu peito, saiba que você está literalmente abrindo as portas para mais abundância, porque o universo não entrega mais aqueles que reclamam do que já têm, ele entrega mais àqueles que oram cada bênção, por menor que pareça. E quando a gratidão se torna a sua forma natural de existir, você percebe algo extraordinário, que a abundância não é algo que está vindo, ela já está aqui, sempre esteve, apenas esperando que você abrisse os olhos para vê-la. Movimento 10. Comprometa-se com uma decisão, uma única decisão, e não olhe para trás. Capricórnio, tudo o que foi dito até aqui, cada movimento, cada reflexão, cada verdade compartilhada, se resume a este momento, porque o conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E você não está aqui para se entreter, você está aqui porque algo dentro de você sabe que chegou a hora de parar de pensar e começar a agir. A hora de transformar tudo o que sentiu durante este vídeo em algo concreto, real, palpável. E para isso, você precisa de uma decisão, não de 10 decisões, não de um plano complexo com 50 etapas, uma decisão, uma única escolha que represente o compromisso de que os próximos dias da sua vida serão diferentes dos anteriores. E aqui está o que torna este momento tão poderoso. Você não precisa saber exatamente como tudo vai se desenrolar, você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dar o primeiro passo com a certeza de que não vai voltar atrás. Pense na águia que decide voar pela primeira vez, ela está no alto de um penhasco, olhando para o abismo. Tudo nela grita para ficar onde está, onde é seguro, onde é conhecido. Mas existe algo mais forte do que o medo, algo que pulsa nas suas asas, que vibra no seu peito, a certeza absoluta de que ela nasceu para voar, e então ela salta, não porque não tem medo, mas porque sabe que o medo nunca vai desaparecer enquanto ela estiver parada. O medo só se dissolve no ar quando as asas se abrem, e você, Capricórnio, está nesse penhasco agora. A sua águia interior está pronta, ela sempre esteve, o que faltava era a permissão. E essa permissão, ninguém pode dar a você exceto você mesmo. Então, eu pergunto, qual é a decisão que vai definir os seus próximos 21 dias? Qual é o compromisso que você está disposto a assumir consigo mesmo? De coração aberto, com a mesma determinação que sempre teve, mas agora direcionada para algo novo. Não pense demais, não analise em excesso. O seu coração já sabe, ele está te dizendo neste exato momento. Você sente. É aquele pensamento que surge quando o barulho para, aquela ideia que teima em voltar mesmo quando você tenta ignorá-la. Essa é a sua decisão. E quando você a tomar de verdade, com todo o seu ser, as forças do universo vão conspirar a seu favor de formas que você nem imagina. Porque não existe nada mais poderoso do que um capricorniano decidido, nada mais imparável do que alguém que combinou disciplina com propósito. E essa pessoa é você, sempre foi, mas agora é o momento de provar isso para si mesmo. Capricórnio, se você chegou até aqui, eu quero que saiba algo com absoluta clareza. Tudo o que foi compartilhado neste vídeo não foram apenas palavras bonitas, foi um mapa desenhado especificamente para o momento que você está vivendo agora. Cada movimento, cada reflexão, cada convite foi pensado para despertar algo dentro de você que já existia, mas que talvez estivesse adormecido sob camadas de rotina, de dúvida, de cansaço. E agora que essa parte de você foi tocada, foi acordada, ela não vai simplesmente voltar a dormir, ela vai continuar pulsando, pedindo atenção, pedindo ação. E isso é a prova de que a abundância que mencionamos ao longo de todo este vídeo não é um conceito abstrato. É uma energia real que já começou a se mover na sua direção. Mas ela precisa de algo de você para completar o ciclo. Precisa do seu compromisso. Precisa da sua decisão. Precisa de que você transforme tudo o que sentiu aqui numa prática diária, num caminho.
Concreto, num ritual de transformação, a natureza já deu o sinal, as raízes já se aprofundaram, o solo já está preparado, as primeiras gotas de chuva já começaram a cair, tudo está alinhado para que esta nova fase da sua vida floresça de uma forma que vai surpreender não apenas você, mas todos ao seu redor, porque quando o Capricórnio decide florescer, o mundo inteiro sente. E sabe que algo grandioso aconteceu. Leve estas palavras no seu coração. Não como uma memória passageira, mas como uma semente que você vai regar todos os dias. E confie. Confie na sua força, na sua sabedoria, na sua capacidade infinita de construir realidades extraordinárias. Porque você, Capricórnio, nasceu para isso. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.